Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, nós convidamos alguns professores de Nova Acrópole, o professor Gabriel Nocera, também o professor Ibirá Barreto e o professor José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Olá, Danilo, que bom estar aqui novamente com todos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar novamente sobre Star Wars e, mais efetivamente, falaremos sobre o episódio 4, que foi o primeiro dos filmes que foram filmados na época pelo diretor George Lucas. Bem, pessoal, como todos nós sabemos, a ideia não é esgotar o tema. Esse filme ele é riquíssimo em uma série de aspectos filosóficos e a ideia justamente é batermos um papo bem agradável sobre filosofia e sobre Star Wars e desvendar alguns segredos, porque são elementos muito úteis para todos nós. Então a ideia aqui hoje é dialogarmos sobre isso. Bem, para começarmos, eu gostaria que vocês falassem um pouco do contexto do filme para que nós comecemos o nosso podcast. Muito bem, Danilo. Eu queria recordar algo que me veio agora, que é o impacto que essas histórias clássicas, universais têm. E quando a gente fala de filosofia, poxa, que relação que isso tem com filosofia, né? Por que a gente tem algumas histórias, alguns contos que duram tanto tempo e se consagram? Eu vejo que, como diria Platão, existem leis da natureza, existem realidades na vida do ser humano que não são universais, ou seja, o ser humano há 5.000 anos atrás ou daqui a 5.000 anos são elementos que trata da sua vida interior, da sua existência, da sua jornada como ser humano. Isso trespassa as questões da época. E a filosofia tem muito a ver com isso, porque a sabedoria ela está nos universais, né? Não nas coisas locais somente, ou que são passageiras com o tempo, senão que o filósofo quer buscar aquilo que sejam as grandes verdades da natureza do ser humano. E se são verdades, elas têm que ser agora como tem que ter sido antigamente ou vão ser no futuro. Então, sempre o ser humano, tenha consciência ou não tenha consciência dessas histórias, quando ele vê algo que se identifica com a sua própria jornada interior, mesmo que inconscientemente, ele se conecta com aquilo, ele tem uma empatia, ele se vê ali dentro naquele personagem, né, naquele herói. De certa forma, deve ser por isso que nós estamos sempre recontando basicamente as mesmas histórias há milhares de anos, né? Na verdade, eu até brinco, já devo ter dito isso em algum podcast por aí, que depois do Homero, ninguém inventou muita coisa nova, né? Inclusive, nós percebemos o magistral do trabalho do George Lucas, porque ele pegou o mesmo tema clássico que nós vemos em Homero, o mesmo tema clássico que nós vemos, por exemplo, no mito de Hércules, e com uma linguagem adaptada, apoiada nos meios técnicos da sua época e da nossa época também. Ele contou a mesma história, né? E isso numa linguagem que atraiu e até hoje atrai os jovens, ou como o Gabriel estava colocando, aquelas pessoas que se identificam com esse espírito interior por trás dessas obras. Eu me lembro que muito antes de estudar filosofia, a gente estava falando isso agora há pouco, todos nós aqui já gostávamos muito do filme, das histórias, se identificávamos com os heróis. E bem mais tarde, à medida que a gente foi estudando as tradições, os mitos, a filosofia, que a gente começou a entender por que aquilo era tão forte para nós. Mas naquela época, quando acho que eu assisti esse filme, devia ter 11, 12 anos, não tinha a menor ideia disso tudo, né? E é muito bom ser filósofo e poder estudar e compreender essas coisas. É interessante porque a filosofia parece que ela simplesmente aumentou a nossa capacidade de apreciar essas histórias, não é? Hoje fica muito mais claro do porquê uma história como o Star Wars transcende o mero entretenimento. Em geral, se analisa muito esse aspecto, esse impacto do Star Wars como entretenimento, como venda de objetos, de brinquedos, etc. Sem dúvida, isso trouxe um impacto, né? A própria técnica do filme, né? O George Lucas mudou a maneira de se fazer os filmes. Mas esse impacto humano, esse algo que
muitas vezes, como nós dissemos aqui agora há pouco, né? Quando éramos crianças não tínhamos muito claro, mas simplesmente nos impactava de alguma forma, né? Porque não é só uma questão dos efeitos especiais, né? É a história humana que está ali dentro, porque muitos outros filmes tiveram bons efeitos especiais ou vieram depois, mas não se consagraram tanto, assim, não tem esse quê clássico que o Star Wars carrega, né? Eu acho porque ele realmente, para além das naves, e dos tiros e dos efeitos especiais, ele fala do ser humano dessa jornada. Mas vamos entender um pouco melhor o que é essa jornada, né? A gente poderia entrar no filme e começar a falar um pouco sobre essas coisas. E aí, Zé, o que você se recorda? Olha, eu acho que nós podemos tirar desse filme que na ordem de produção é o primeiro, mas dentro da cronologia que depois o George Lucas conseguiu implementar com os 3 filmes que seriam os primeiro filme, o segundo e o terceiro, esse considerado como o quarto, ele nos traz muito, nós vamos perceber a origem de um novo herói, num momento que a galáxia está passando por dificuldades, está sendo dominada por um império que a gente percebe que é tirânico, que é absolutista, e um Luke Skywalker que vive num planeta afastado de toda essa, pelo menos do grosso dessa confusão, mas que ainda assim está sentindo um chamado para participar dessa aventura. Ele quer participar de um destino maior, né? Ele quer ir para academia, se tornar um piloto. E o que me chamou muita atenção nesse início, revendo, é que ele é bem infantil, né? Ele é quase que um adolescente ali com os tios, as colocações que ele coloca. E o filme vai mostrar um amadurecimento desse herói. E todos nós, de alguma maneira, a gente tem a nossa parte infantil e precisamos de amadurecer alguma coisa. Sim, que apesar de ter uma pureza e a busca por algo bom, né? Eu vejo que o jovem ele tem essa busca por um sentido ético mais profundo, né? Pelo menos o jovem, verdadeiramente jovem, né? E então é interessante ver isso, só que carece de um amadurecimento. Sim, ele não quer ficar ali numa vida comum, mecânica, só. Ele quer algo mais, ele não sabe muito bem o que ele quer, mas ele quer ir para uma aventura, ele quer ir para a vida, ele quer sair. O tio dele falou, não, fica aqui que eu ainda preciso de você cuidando da fazenda. Mesmo nesse episódio 4, quando ele encontra o Obi-Wan Kenobi, e o Obi-Wan Kenobi o convida para finalmente entregar a mensagem que a princesa tinha feito chegar até ele, aí ele sente aquela hesitação que também nós vamos ver em todos os mitos clássicos quando falam do herói. Quando a gente se depara com adversidade, um êxito, né, o medo ao êxito, por exemplo, a gente se depara com algo grande que a gente tem que fazer, dar um novo passo, obviamente sempre vem o medo, porque vai ter que se transformar, vai ter que sair da condição de conforto. Esse é um processo natural que a gente passa na vida e ali está muito bem retratado. E o que o leva a sair dessa condição de conforto é justamente quando o seu tio e a sua tia são chacinados pelos algozes do Império que estão buscando os 2 androides. Exatamente. Tem algo que está sempre presente nas histórias, que é essa crise, né? Esse conflito que acontece, esse problema. Porque vamos parar para pensar numa coisa. Todo ser humano, toda pessoa que a gente conhece, na vida comum dela, se a gente vê ela no dia a dia, todo mundo é mais ou menos comum, né? Exatamente. Não tem altos e baixos. As pessoas fazem o que tem que fazer, são mais ou menos boas ou mais ou menos... Não tem variação do modo de vida, né? Estudam, trabalham, têm a sua vida... É como se não houvesse esse chamado, né? Você não conhece a alma do personagem ali, né? Você não conhece aquela pessoa até o momento em que uma situação de crise se apresenta e ela está num dilema e tem que fazer uma escolha. E nesse momento, a alma dela, o ser que ele está, se revela, né? Ou seja, quem é esse sujeito? Ele é idealista? Ele é uma pessoa materialista? Quais são seus valores? A gente só conhece isso quando a vida coloca adversidades. Ele vai dar um passo para frente ou ele vai dar um passo para trás, né? São nesses momentos em que tem a oportunidade de perceber quem é ele, né? Exatamente. Então, quando a vida nos coloca problemas, que a gente pensa que são problemas, a gente poderia ver isso como oportunidades, que ela está dando condições para que a gente revele o melhor que a gente tem. Sem adversidade, nenhum herói pode provar sua nobreza.
certo? Sem adversidade a gente não cresce. Então é bem filosófico agradecer todas as adversidades que aparecem na vida porque estão nos forjando, nos construindo. Exatamente, Gabriel. É interessante, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso. Quando José Roberto mencionou a questão da chacina, ou seja, quando os seus tios, os tios do Luke, foram assassinados, né? É interessante que esse é o momento onde ele rompe esse processo comum, não no sentido pejorativo, mas ele vivia uma vida comum, como uma pessoa que trabalhava, queria estudar, tinha suas aspirações, e, no entanto, esse fato muda radicalmente e faz com que aí nasça o personagem heróico. Eu gostaria que vocês falassem isso, porque isso lembra muito Matrix, por exemplo, no Neo, naquele momento onde ele recebe uma ligação, as coisas começam a mudar para ele. É uma história heróica bem comum, como o próprio Joseph Campbell coloca no Poder do Mito, né? A esse processo de você tem que sair de um estágio para um outro. Eu gostaria que vocês falassem disso, como se dá esse processo, e aí como o Luke se desenvolve, como ele reage a essa prova, a esse umbral, não é? Esse é um processo de morte, né? Porque para você abandonar um determinado padrão de comportamento, não é? Você tem que nascer para uma outra vida, para uma outra concepção, não é? Então esse rompimento com um aspecto mais vulgar, isso é muito importante, né? Isso é um símbolo que tem em vários mitos. E o George Lucas coloca isso simbolizado através da perda da sua família mais próxima, que são seus tios que o criaram, não é? Então, o Luke ele parte para a sua aventura, não é? Na sequência, ele reage de maneira positiva, porque ele vira pro Obi-Wan Kenobi, que é o que se apresenta como o seu mestre, e fala: eu quero ser um Jedi, eu quero conhecer os caminhos da Força. Então ele toma esse impulso, né, de seguir em frente. Quando a gente pega, por exemplo, pegando agora um pouco da tradição da Índia, né, pega o Bhagavad Gita e temos lá um personagem como Arjuna, que é um herói dessa saga, todos nós nos identificamos com aquele personagem, com aquele Arjuna, né? Porque de alguma forma todos nós somos o herói também. Então, sempre em algum momento da vida a gente se deparou com uma crise e a gente deu esse passo a mais e à frente resolveu nos tornar aquilo que era nosso destino, né? Já era aquilo que... Vamos nos tornando aquilo que nós somos. E tem algo que eu acho muito bonito e que o George Lucas ele soube apresentar isso nesse filme de uma maneira muito natural, é a relação do Luke Skywalker com o Obi-Wan Kenobi. Porque nós percebemos, né, que ele se aproxima do Obi-Wan, ele acaba sofrendo a perda, essa grande dor, digamos assim, essa quebra com a sua vida normal. Ele acaba se dispondo a seguir um caminho de aventura, né, um caminho para um território que para ele é desconhecido, mas ele não está sozinho. Sim, sempre o mestre junto com ele. Exatamente. Ele tem alguém que já tem uma experiência anterior disso e que pouco a pouco vai introduzi-lo nos caminhos da força. E isso é uma coisa tão importante para o ser humano, né? Hoje em dia os corações se encheram aí de desconfianças, né? Mas, de certa forma, nós temos esse impulso, né, de procurar um irmão mais velho, um mestre, né? Uma referência, aprender algo. Aquele que vai nos iniciar em uma nova vida, em uma maneira diferente de ver as coisas, para uma aventura. Claro. Você vê que o mestre, ele não caminha pelo discípulo, né? Ele não empurra o discípulo, não força ele, porque na verdade ele vai conduzindo para que ele escolha aquilo. Então, ao momento que ele volta e diz, não, eu não quero, e ele vai embora, e aí é o Luke que tem a experiência e vê o Império destruiu minha família, e ele que escolhe e volta pro Obi-Wan e fala assim, não, eu quero ir. E é assim que é o verdadeiro mestre, né? É uma relação de extrema liberdade, não é? Parece paradoxal. Ele vai se submeter a um mestre. Não, é o contrário, né? É um gesto de libertação. Há que ser totalmente voluntário, né? Porque senão não é do coração. É uma coisa que nós vemos na arte que a gente vê como um dos aspectos práticos e necessários para a vida do ser humano hoje, porque muitas vezes, né, quer dizer, todos nós na nossa vida, nós
passamos por esses momentos de dificuldades, tem nós temos aqueles momentos de solidão, temos aqueles momentos de para que lado eu vou, e muitas vezes nós percebemos que nos faltam, apesar de todos os conhecimentos que nós temos, né, nos faltam essa confiança que o Ibirá tão bem mencionou, nos falta essa relação que nós estamos conversando, de uma pessoa que nós tenhamos essa confiança e que possa nos dizer, possa nos dar ensinamentos sobre esse caminho que nós estamos trilhando, né? O que isso significa para nós em termos de crescimento como seres humanos. Nós percebemos que algo que era muito comum nas antigas sociedades clássicas, um dos maiores exemplos que nós podemos pensar é, por exemplo, a relação entre um Platão e o Sócrates, né? Platão já era grande quando encontrou um Sócrates, mas 8 anos de convivência fez com que Platão digamos assim, desenvolvesse todo o seu potencial. E nós percebemos que isso a gente sabe que era uma constante no mundo clássico, né? O ser humano, quando ele queria trilhar um caminho de autodescoberta com profundidade, ele se entregava àquele que ele confiava e que sabia que tinha uma sabedoria profunda da vida para orientá-lo por esse caminho. Sim, por isso que essa figura do mestre está sempre nas histórias clássicas, porque todo ser humano, de alguma forma, mais consciente ou menos consciente, busca algo disso. É por isso que os belos filmes de professores que a gente assiste são filmes relacionados a aqueles professores de uma escola que foram, mais do que eles ensinaram as informações e a técnica, eles deram um exemplo de vida, ensinaram algo para a vida. E se a gente pegar na nossa vida também, se cada um lembrar, aqueles professores que nos marcam foram aqueles que nos ensinaram algo mais. Não só uma informação técnica no ambiente de sala de aula, mas deram alguma postura, alguma coisa a mais entregaram. E a gente se recorda deles sempre. E esse aspecto fica muito claro no filme, na relação que há entre eles, quando da morte do seu mestre também, naquela cena do enfrentamento com Darth Vader. Agora, falando de outros personagens também, e desse processo de saída da caverna, digamos assim, do Luke, quando ele vai até enfim, que ele aceita participar da viagem e aceita participar da aventura também, eles vão encontrar o Han Solo, que é um personagem muito importante, ou seja, já tem uma pequena saga onde ele sai de uma zona de conforto e aceita o desafio. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse processo também do Han Solo, que é um personagem importante, a Princesa Leia, enfim, para a gente entender melhor quais são os aspectos que se dão depois desse processo. Primeiro, onde ele aceita o mestre, digamos assim, e aceita a aventura também. Como é que a coisa se processa depois, né? O Han Solo é um personagem muito, muito bem interpretado pelo Harrison Ford, muito divertido, e também tem uma jornada própria, porque ele, de início, é aquele mercenário, aquele cara que quer obter dinheiro, bem materialista, não é? Mas, na verdade, ele é um homem de bom coração. Ele tem até um certo conflito dentro dele, porque ele, de certa forma, quer ser aquele mercenário, mas é mentira, né? Porque ele é um homem de bom coração. Você percebe que ele é um boa praça, né? Ele é amigo do Chewbacca e tem uma fidelidade ali, né? Tem amor pela sua própria nave, né? A gente percebe isso também. Quer dizer, não é um cara frio. Talvez ele mais se faça do que seja. E aí as adversidades e toda a situação permitem que ele, no final do filme, se apresente como um homem fiel, né? É conquistada essa fidelidade, não é? O próprio idealismo do Luke, aquela pureza dele, parece que eduz algo do Han Solo, né? Ou seja, talvez se nada disso tivesse acontecido, se toda essa diversidade e toda essa pressão em cima dele não tivesse ocorrido, a gente não conheceria bem a alma desse indivíduo que estava ali. Isso é muito, muito bonito. Nós vamos vendo aí um pouco do valor da amizade, né? Do valor dos bons amigos, dos bons camaradas, né? Porque algo que nós percebemos na transformação do Han Solo, que desde o começo a gente percebe que realmente ele é um boa praça, um cara alegre, né? Um cara que tem uma boa relação com o seu amigo, com a sua nave, com as suas coisas. Ele vai expandindo isso pro Luke, né? Ele vai expandindo isso meio aos como é que nós podemos dizer, né? Aos arranhões com a Princesa Leia. Alguma coisa vai se transformando nele até o ponto em que ele decide ir embora, mas acaba voltando para ajudar no desfecho da história e ajudar o Luke Skywalker. Sim, e ele é um personagem interessante também porque ele reflete o momento histórico. O momento histórico do episódio 4
Realmente o George Lucas escolheu um ponto muito interessante de toda a saga para colocar em primeiro, né? Para gravar primeiro. Porque o episódio 4 ocorre na Idade Média, ou seja, numa época em que os valores se afastaram um pouco. E o Han Solo ele é utilizado para refletir um pouco desse materialismo, né? Ele reflete essa opinião, né? Ele vai falar, olha, já caminhei para tudo quanto é lugar na galáxia, nunca vi esse negócio de força e nada disso existe, né? Algo que une todos os seres, isso tudo é balela, são truques baratos, né? É um cético, né? E olha que ele está diante de um mestre Jedi, não é o Obi-Wan Kenobi, e o Obi-Wan, ele é até condescendente, né? Ele fala, porque é um comentário com tamanha ignorância, né? Porque o Obi-Wan, ele conhece totalmente os caminhos da força e de toda essa união entre todos os seres, né? E tanto que até a cidade onde eles estão, o Obi-Wan, quando ele vai para o local, né, ele vai com os 2 robôs, né? E ele vai com o Luke junto, onde ele vai lá contratar o Han Solo. Então ele fala, olha, Luke, essa é uma cidade onde a vilania, a escória habitam. Isso é muito bom de se lembrar, porque eles estão indo para o centro de uma Babilônia, digamos assim, não é? É o centro da perdição, né? Bom, pegando esse gancho que o Iberá falou, tem esse momento que ele explica o que é a força, né? Onde ele diz assim, olha, a força é aquilo que mantém tudo unido, que interpenetra todos os seres. Isso é muito tradicional. Isso a gente já ouviu tantas e tantas vezes, né? De um Kybalion, a própria tradição grega comenta isso frequentemente. Os logos, né? O Oriente, né? Ou seja, a ideia de que há algo que você pode chamar de uma força divina da natureza. O amor universal. O amor universal. Todas as coisas que as mantém. Há muitos nomes para isso, mas que há algo que interpreta tudo e faz de todos nós sermos um só. E é por isso que quando aquele planeta se explode, que é a Estrela da Morte explode, o Obi-Wan ele sente, né? Ou seja, ele sente porque ele está conectado com isso. Ele não é mais indiferente às coisas, não é? É como muitos dos grandes mestres, né, que trouxeram mensagens religiosas falam disso, né? De que o sofrimento não é alheio, né? De certa forma, o sofrimento de qualquer ser humano também é nosso, né? É que nós não estamos enxergando, por ignorância, não estamos enxergando essa união. E algo interessante que nós vemos em todo esse filme é que a trilha é uma só para todos, mas cada um a vai vivendo, a vai desenvolvendo ou vai percebendo da sua maneira particular. Mas nós percebemos que eles vão se unindo, né? Ou seja, essa força... O laço vai aumentando. Exatamente. Né? Através das dificuldades. Exatamente. Né? Ou seja, a força vai agindo... Conforme eles vão trilhando seus caminhos, vai agindo em cada um deles, né? Vai aproximando uns dos outros. De certa forma, essa amizade que vai surgindo entre eles surge principalmente em função de vivenciarem ideais conjuntos, né? Dificuldades também. E pro Obi-Wan é tão real essa questão da força que... ele sabe que ele não é só esse corpo, que ele não é só essa personalidade. De tal forma que quando ele está lutando no final do filme com Darth Vader, ele se entrega ali, né? Mas que na verdade ele está conquistando algo muito maior. Ele sabe que ele está indo para um outro plano e vai poder auxiliar o Luke de outras formas. Isso para ele é tão natural que ele sorri, né? E fala, olha, você acha que você está me matando? É como o Bhagavad Gita. Você não pode me matar, eu sou imortal, né? E é como o Fédon de Platão. Sócrates está lá para tomar cicuta e os discípulos estão chorando porque o mestre vai morrer. E ele diz, olha, pessoal, por que vocês estão chorando? Vocês acham que eu estou falando sobre essa questão da imortalidade da alma e que isso é só um conto, uma história? Isso é uma realidade. E ele está tranquilo quanto a isso, né? De certa forma, isso é um aspecto interessante. É também uma maneira de nós avaliarmos o quanto nós temos realmente entendido a respeito de determinado assunto, né? Porque muitos podem dizer, não, eu tenho uma porção imortal, eu possuo uma alma imortal.
mas quando somos colocados diante da prova, ou diante da morte mesmo, aí é que nós vamos poder avaliar de uma maneira mais clara o quanto nós temos internalizado desse ensinamento. É algo teórico ou é algo prático? É vivencial, é moral ou é só algo que está no intelecto? E a sabedoria tem que ser algo integral, integrada, tem que ser algo vivencial. Por isso que a gente entende que um filósofo é aquele que vive, não só fica pensando sobre as coisas, né? E precisa se refletir numa maneira de encarar. Um comportamento. A gente percebe isso na boa apresentação que os personagens vão desenvolvendo, o bom relacionamento que eles vão desenvolvendo, porque na verdade eles estão criando uma união para lutar contra as situações adversas da vida, né? Da vida deles, no caso, mas que o ser humano em qualquer época ele tem que trabalhar a si próprio, né? Para poder também lutar junto com outras pessoas contra as situações adversas do seu tempo, né? Isso vai dando mais potência, isso vai dando mais confiança, isso vai realçando aquele ensinamento de todos os grandes mestres que quando há união, quando há harmonia, quando há boa convivência, as potências naturais de cada um elas vão se evidenciando, elas vão se fortificando e vai auxiliando os seres humanos a resolver aquilo que são os problemas cruéis do seu tempo histórico, né? Que, de certa forma, as diferenças vão servindo para se complementarem, né? Correto. Não para se conflituarem apenas. Né? Sem dúvida. Não deve ser, quer dizer, não é que não deve ser assim, né? Mas há um modo de vida e há um conjunto de conhecimentos que fazem com que a gente tenha cada vez mais consciência disso, né? Agora, outro personagem interessante do filme também, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, é a Princesa Leia e também o robô, o R2. É muito interessante, né? Porque tem uma cena em que o Luke diz assim, olha, eu nunca vi tanta devoção num robô. E é muito interessante porque ele parece um personagem mecânico e robótico. Não, há um sentimento nele de resguardar algo maior, porque o filme trata de uma ideia, aliás, de um conceito bem idealístico de humanidade, né? E esse robô, que aparentemente sem sentimentos nenhum, ele é o que está resguardando ali a mensagem da princesa, não é? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco dele também, da princesa, enfim, desses aspectos, porque são muito importantes também dentro da ideia geral do filme, não é? O R2 me recorda esse valor também da lealdade, da fidelidade. Ele está muito claro a missão dele, é como um cão fiel, assim, vamos dizer. E ele está bem direcionado, né? Ele realmente há uma alma ali dentro, vamos dizer assim, porque não é só um pedaço de um equipamento que vai executando procedimentos. Ele faz escolhas, ele opta por... Ele sabe que aquilo é importante, aquela mensagem. Ele faz de tudo para guardar aquela mensagem, né? E é um personagem que aparentemente na superfície, se você vê ele é muito cômico, muito singelo, mas nos momentos difíceis ele demonstra esse valor da fidelidade. Isso é muito bonito. Isso é o que encanta no R2, né? E na contrapartida é bom lembrar do C3PO, que é o contrário, né? Que lembra muito o Sancho Panza, não é? Que é o que está sempre pessimista, está sempre reclamando e etc, não é? Exatamente. Sempre procurando, tem uma cena, né, que ele fala, mas esse caminho aqui é mais fácil, acho que nós deveríamos ir por ele. E o R2 vai pelo mais rochoso, porque é o caminho certo. Esses dois personagens, eles até nos servem como um parâmetro de nós medirmos a nós mesmos, né? Se diante do caminho de uma bifurcação no caminho, o que nós vamos escolher, né? Aquele caminho que é o certo para onde eu tenho que ir para chegar no meu objetivo, ou aquele que é o mais fácil e às vezes vai me livrar, aparentemente me livrar dos problemas. Um personagem de comédia é sempre muito bom porque nós temos a nossa parte heróica, mas também temos a nossa parte tola, né? Que é infantil, que faz escolhas que não tem muita sabedoria. Então, na comédia, a gente ri de nós mesmos ali, daquelas escolhas. A gente se vê ali, né? Não podemos nos levar muito a sério, né? Nós também temos que reconhecer esse aspecto cômico da nossa vida. Esse é um aprendizado profundo mesmo e que talvez seja o mais difícil até no caminho da força, né? A aprender a lidar com as dificuldades da vida com uma certa heroicidade, com certeza, mas também com uma certa comicidade.
O próprio Sêneca, filósofo estoico, tem uma frase muito interessante, eu não vou lembrar a frase ao pé da letra, mas ele diz que, de um modo geral, há 2 modos de viver a vida, né? Com uma lamúria em excesso ou sorrindo das coisas que acontecem, né? Ou seja, com esse ar de graça, né? E isso é muito interessante porque quando nós vemos as pessoas mal-humoradas, críticas, rançosas, enfim, nós percebemos que isso atrai para elas próprias mais problemas ainda. E não é que nós devemos ser irresponsáveis aos nossos problemas, pelo contrário, é que essa leveza do sorriso nos ajuda muito mais, junto com a tranquilidade, com a consciência, evidentemente, a resolver com mais inteligência os nossos problemas comuns, não é? Outra coisa fantástica que o George Lucas, né, Danilo, você falando assim, me fez lembrar que uma outra coisa fantástica que o George Lucas conseguiu retratar tão bem nesse filme é a leveza por trás dos personagens. Porque, de certa maneira, né, eles estão enfrentando um problema grave, é um império opressor da sociedade como um todo, mas eles estão trilhando esse caminho, nós percebemos com muita leveza, né? Não vamos dizer com certeza com relação ao objetivo, mas nós vemos o próprio Han Solo, né? Ele está se transformando, sem perder a sua essência de boa praça, ele está deixando alguns defeitos para trás e sem deixar as suas qualidades. A mesma coisa com relação ao Luke, a colocação que o Ibirá colocou a respeito da tranquilidade com que o Obi-Wan Kenobi enfrentou a sua morte, né, com um certo sorrisinho, sabendo que ele não ia ser destruído. E isso é muito interessante porque é algo que nós temos que aprender a trazer para a nossa vida, né? Existe muito entusiasmo, né, nas ações deles, né? Dizem que entusiasmo é entheos, né? Ou seja, Deus dentro, né? Então essa luminosidade, a maneira com que eles vão enfrentando as provas, né? Estão sempre muito, muito motivados, muito entusiasmados, né? Porque tem uma meta maior, né? Então isso é capaz de realmente de motivar os seres humanos de uma maneira extraordinária, né? O George Lucas conseguiu fazer nesse filme, né, com essa leveza que ele soube colocar no desenvolvimento dos personagens, aquilo que muitas vezes nos filmes mais novos, quando eles falam dos heróis lutando contra monstros, né, demonstram às vezes heróis violentos, sérios e taciturnos, dando-nos a entender que, quer dizer, nas sociedades clássicas, heróis como Hércules, como Ulisses, eles eram retratados igualmente joviais, né, lutando contra os monstros que eram da estatura deles. Bem, tem outro personagem que é fundamental, que é a Princesa Leia. Sim. Eu gosto muito dela. Claro que a Carrie Fisher tem uma personalidade muito, muito forte, né, a atriz, né? Mas eu acho interessante que a Leia, ela tem uma liderança, ela tem uma força muito grande. Coragem, né? Coragem, valor, não é? Porém, ela não é masculina, ela guarda uma feminilidade muito, muito interessante. Sim, ela não precisa de concorrer exatamente com o masculino, né? Ela é ela mesma com todos esses valores e isso encanta a personagem. Né? Sim, muito encantadora nesse aspecto, né? Tem uma cena que é muito interessante, que eles estão atirando lá, discutindo o que eles vão fazer. E ela é prática, né? Uma característica bem feminina. Ela é prática e resolve a coisa. Ela vem dar o tiro lá na grade lá e entra e resolve o negócio. Alguém tem que nos salvar, né? E o pessoal estão lá debatendo lá, ela vai e faz a coisa. Isso. E ao mesmo tempo você vê quando ela está combatendo também, ela não é uma super guerreira exatamente, não é esse tipo de personagem, né? Não é exatamente uma Amazonas, assim, mas ela tem muito esse coragem, essa disposição, esse valor, ela vai pra frente e encara, ela não tem medo da coisa. Sim. Mas você vê que ela não tem exatamente muita habilidade no manejo das coisas, ela tem esse ímpeto interior que vai fazendo acontecer, isso também deixa o personagem encantador. E que não entra em contradição, como por exemplo, quando o Luke tá lá desolado, né, pela perda do seu mestre, Obi-Wan, ela chega com uma manta e coloca sobre ele. Então, uma coisa delicada, uma coisa que não entra em conflito com o fato dela ser uma grande líder e uma mulher de muita atitude. Né? Agora, a cena forte do filme clássica, né, super especial, é o final, quando ele tá lá na nave. E aí, Ibirá, como é que você descreve essa cena? Olha, essa cena realmente é daquelas que ficam guardadas com um carinho muito especial no coração,
porque vai mostrar o combate final, claro, quando tudo está em jogo, quando a rebelião a sobrevivência da rebelião está colocada em jogo, né? E que a Estrela da Morte, que é a grande estação de combate, está se aproximando, então eles vão para um combate de tudo ou nada. Combate final. E é muito bonito porque eles se apoiam muito na questão da tecnologia, né? Eu acho interessante que dentro do próprio Império, né, um dos almirantes fala com o Darth Vader que aquela é o poder definitivo do universo. Uma coisa super pomposa, né? Super arrogante. E isso é uma coisa tão medieval, não é? E o Vader, ele usando a força, né? Começa a sufocá-lo e fala, olha, esse terror, não dê muito crédito para este pequeno terror tecnológico que vocês construíram. Isso aqui não é nada perto do poder da força, né? Só que pelo fato das pessoas estarem mergulhadas no materialismo, não enxergarem, apesar de estar na nossa frente o tempo todo, né? E aí essa cena final é decisiva porque quando ele está prestes então a dar o tiro lá no centro da Estrela da Morte, Esse é o ponto. ele ouve a voz do mestre pedindo para que ele use a força. Sim, ele está numa tensão, né? Com a mira eletrônica, né? E aí ele, no momento em que ele ouve a voz do mestre falando para ele usar a força, né? Para usar o seu instinto da alma, né? E aí ele desliga a mira, né? Aí o controle fala, Luke, está tudo bem com você? Você desligou a mira eletrônica, né? As pessoas ficam preocupadas e falam... Não é uma decisão racional, né? Não é uma intelectual, ou seja, ele não faz uma medição exatamente disso, senão que naquele momento vem o coração dele e diz é isso. E quantas vezes na vida também, em alguns momentos a gente precisa dar ouvido a essa voz e quando a gente dá também as coisas se encaixam. Eu estava pensando justamente no ensinamento tradicional dos grandes filósofos que quando os grandes mestres com os seus discípulos e os ensinamentos que chegaram até nós buscam ensinar o ser humano em qualquer época da humanidade a fazer isso, né? A não confiar somente nas coisas que tem, nas coisas que o cercam, mas de pouco a pouco se aproximando desse potencial interior, né? Para não ficar tão dependente das coisas tecnológicas ou das coisas exteriores, né? Mas poder ouvir a própria alma, o próprio coração, o próprio discernimento com relação a como resolver, como se posicionar ante a vida, né? Sim, essa espécie desse mestre interno, né? Então essa voz do Obi-Wan pro Luke, que de início ele pensa que é uma interferência, né? Mas na verdade é exatamente isso que você falou, né, Gabriel? É essa voz do coração. O Krishna do Bhagavad Gita, né? Então é muito bonito, porque ele nesse momento ele realmente faz algo com precisão, com perfeição humana, né? E é o que define o humano da máquina ali, né? O Darth Vader que ele é o maquinal, né? Bem, pessoal, agora para encerrarmos, eu gostaria então que cada um falasse de uma maneira bem simples e objetiva como as pessoas que nos ouvem, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, o que elas podem usar do Star Wars ou o que elas poderiam aplicar em suas vidas desse filme, que é muito simbólico, muito profundo e, portanto, muito prático. O que elas poderiam usufruir disso em suas vidas? Olha, eu destacaria isso que a gente falou da questão da adversidade, de que para sermos heróis precisamos de provas, precisamos de enfrentar desafios. Vejo muitas pessoas dizendo, tem muitos problemas, está difícil a vida, mas é isso que está pedindo para que você tire o seu melhor. Então, toda vez que tiver algo realmente difícil, veja, poxa, a vida acredita muito em mim, né? Porque ela está pedindo para que eu seja realmente heróico aqui e tire o meu melhor. E esse é o nosso desafio de tirar o nosso melhor. E algo que para mim é muito, muito importante é essa questão de que quando se caminha numa trilha filosófica, você começa a vivenciar essas coisas, não é? Então é muito interessante porque muito do que nós falamos aqui é fruto de uma vivência dessa trilha, não é? E às vezes resulta difícil falar sobre uma experiência viva, mas eu vejo que é algo que está diante de todos nós, porque todos nós, de certa forma, ansiamos por encontrar
essa aventura, por encontrar o Obi-Wan e fazer com que a nossa vida tenha um valor profundo, né? Então eu gostaria de deixar como mensagem final essa ideia de que essas coisas não são uma simples teoria. Quem está vivo e ainda não assistiu Star Wars, assista Star Wars. Assiste Star Wars porque não é um sucesso mundial simplesmente porque é tecnológico, porque fala de um futuro numa galáxia muito distante, mas porque fala de elementos que são muito vivos, elementos que são muito necessários para que o ser humano ele compreenda a si mesmo, ele veja que existem valores para si que quando nós não fazemos um esforço, quando nós não fazemos um esforço para colocar isso no nosso dia a dia, a nossa vida está um pouco completa. E Star Wars, como todos os grandes mitos, assim como todos os grandes ensinamentos dos filósofos das sociedades clássicas, nos ensinam a buscar esses valores onde eles estão mesmo, que é dentro do nosso próprio ser, dentro dos nossos próprios recursos. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença do professor Gabriel Nocera, do professor Ibirá Barreto e também do professor José Roberto. Até a próxima. Muito obrigado, Danilo. Muito bom falar sobre esse tema. Muito bom estar aqui junto com vocês. Obrigado mesmo. Senhores, mais uma vez é um grande prazer estar de volta. Igualmente é um prazer estar com você, Danilo, com os dois colegas aqui nesse podcast e com esses que nos ouvem. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre Nova Acrópole, procure a sede mais próxima em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.